Boa noite, minha Paraíba. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, começando mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. João Pessoa é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. E todos eles, em maior ou menor grau, têm suas vidas impactadas pelas decisões e ações de um só homem, o prefeito da cidade. E é exatamente este homem que vamos entrevistar a partir de agora, no Frente a Frente de hoje. Cícero de Lucena Filho, que fecha aí seu primeiro semestre à frente da Prefeitura da capital e discute conosco aí os desafios e projeções para a cidade a partir de agora. O que é que os olhos deles estão vendo num mundo onde as pessoas estejam todas imunizadas contra o coronavírus? O que é que ainda não saiu do lugar? Vamos saber de tudo isso e muito mais agora no Frente a Frente, que está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Que bom em mais uma segunda-feira poder tê-los aqui conosco, acompanhando a edição do seu Frente a Frente. Você que escolheu o Frente a Frente na segunda-feira à noite como seu programa de debate e entrevista. Quem está comigo hoje aqui é o prefeito da cidade de João Pessoa, da capital de todos os paraibanos, Cícero Lucena. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz, a você e a todos que estão nos assistindo. É com satisfação que participo desse programa. Bom demais, prefeito. Como eu sempre digo, os assuntos são muitos e variados, mas deixa eu começar perguntando o seguinte. O senhor foi eleito com 185 mil votos aqui em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que, para a eleição de 2020, tinha ali pouco mais de 520 mil eleitores. Você tem ali um universo de 300 mil eleitores a mais que não votaram em Cícero Lucena para torná-lo prefeito de João Pessoa. Nesse primeiro semestre, com esse primeiro semestre, você acha que já avançou conquistando a confiança de parte desses eleitores que não votaram em Cícero em 2020? Toda a transição de governo ele já demanda um certo tempo para que a nova gestão possa organizar sua equipe, tomar pé da situação e montar os projetos que foram, na sua grande maioria, compromissos assumidos em campanha. Você se recorda, Luiz, que em todo momento da eleição eu dizia que João Pessoa precisava de um gestor que tivesse experiência, que conhecesse os problemas da cidade, porque o prazo entre a eleição do segundo turno e tomar posse era muito curto para você estruturar um governo, né? Mas, graças a Deus e pela vontade do povo de João Pessoa, nós chegamos a ter a responsabilidade desse mandato e, de imediato, começamos a trabalhar no sentido de dar a resposta mais rápida possível à população de João Pessoa. Não posso deixar de relatar que já no segundo mês da nossa gestão veio a segunda onda da pandemia, quando se esperava que houvesse uma evolução, né, vamos dizer assim, das oportunidades que deveriam surgir. Você se frustrou como prefeito que assumiu cheio de planos ali para além da pandemia e veio essa segunda onda e teve que parar tudo para focar só nisso, prefeito? Graças a Deus a vida me ensinou, Luiz, que quanto maior a dificuldade você tem que crescer, tem que estar disposto a enfrentar aquela situação. Então eu entendi como uma missão, né, e me dediquei àquilo que era prioritário, o combate à Covid. Primeiro instante, que praticamente não tinha iniciado ainda a vacinação, o primeiro instante foi reestruturar a rede municipal, porque assumimos com 30 UTIs para a Covid e tivemos em 30 dias que levar isso para 184 UTIs, para que a gente diminuísse o risco de morte, que não houvesse o estrangulamento da rede pública municipal em João Pessoa, em parceria com o governo do estado, que também andou ampliando no trauma, na Frei Damião, UTIs. Graças a Deus deu para a gente sustentar esse problema da Covid e hoje nós temos índice de João Pessoa, graças a Deus, mas sempre com alerta que não podemos relaxar, tá certo? Nós estamos hoje com menos de 40% de ocupação na UTI e menos de 30% em enfermaria. Isso num sinal da estabilidade e da redução desses casos. Obviamente que isso tem muito a ver com a consciência de alguns
que usam máscara de forma correta, que fazem higienização, que evita aglomeração. As ações, né, e decretos do governo do estado e da prefeitura sempre tentando evitar essas aglomerações e a capacidade que tivemos de vacinar. Embora a vacina não dependa da aquisição nem do município, nem do governo do estado, mas a aplicação depende. Qual foi a fórmula que você está na maior cidade de João Pessoa, do ponto de vista populacional, já vacinou mais de 60% com a primeira dose do público-alvo? Que fórmula aí você adotou, prefeito, que pode ser considerada aí diferença nisso, ter feito a diferença nisso? Primeiro, nós tivemos a felicidade de... Eu praticamente, ao lado da Secretaria de Saúde, iniciei por mais de 90 dias o meu expediente na Secretaria de Saúde, motivando, mobilizando a equipe, a gente debatendo, discutindo o tamanho do problema, juntos tentando buscar as soluções. Então, essa integração da Secretaria foi muito importante nesse aspecto. E o segundo, Luiz, você que é homem de comunicação, sabe que às vezes uma frase define, vamos dizer assim, um sentimento. Então, eu digo isso porque, desde o primeiro instante, o lema na Secretaria de Saúde do município foi de que lugar de vacina é aplicado no braço e não guardado em geladeira. Isso fazia correr? Isso corre. Para você ter ideia, na sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós recebemos 7 mil doses. Na sexta passada? Passada. Aplicamos as 7 mil na sexta-feira. No sábado, recebemos 6 mil doses. Aplicamos as 6 mil doses no sábado. No domingo, recebemos 13 mil de manhã. Até 9 horas da noite, estendemos em função da quantidade. Fomos dormir ontem com 13 mil vacinas aplicadas. Aliás, gerou até questionamento por parte do prefeito de Campina Grande, por exemplo, Bruno Cunha Lima, certo ciúme em relação à quantidade de doses. Chegou a questionar a quantidade de doses. Disse, olha, João Pessoa está vacinando mais, está recebendo mais. Você contesta isso do ponto de vista de quantidade, é mais um formato de como se aplica? Exatamente, eu acho que tem muito a ver com essa vontade. As pessoas dizem o seguinte, que no dia que eu vacino muito, eu passo o dia feliz. E é a realidade, é isso que eu motivo na equipe e nós nos sentimos. Porque eu poderia, vamos dizer, ter pego essas 25 mil vacinas que recebi a partir de sexta-feira e começar a aplicar hoje. Passar 4, 5 dias para dizer que João Pessoa estava vacinando 5 mil pessoas por dia. E se essa pessoa que tomou sexta pegasse o Covid amanhã? Ou depois de amanhã? Ou no outro dia? Então a nossa operação é essa. Nós já fizemos mutirão de 24 horas mais de uma vez. Nós já aplicamos 25 mil vacinas em apenas um dia. Isso eu não estou nem contando o que eu aplico de D1 e o que a gente aplica de D2. Ô, prefeito, mas dessa sua história me vem 200 perguntas em relação a isso. A primeira delas, você está com uma meta ousada, que é para o dia 5 de agosto, vacinar todos os pessoenses que estão dentro do público-alvo na primeira dose. Consegue fazer isso? Na previsão inicial do Ministério da Saúde, que nos foi informada, é que esse mês nós teríamos cerca de 60 milhões de vacina. Pode ser que não chegue a esse número, mas isso aí já nos dá um número bastante confortável e mais o mês de agosto. Na verdade, queira Deus que a gente pudesse terminar no dia 5 de agosto, mas se terminar no mês de agosto, que é o aniversário da cidade de João Pessoa. E o seu, né? E o nosso, né? Então é motivo de alegria. Até porque, Luiz, hoje nós já chegamos quase a 65% do público-alvo, né? Vacinado na primeira dose. Então é um número bastante expressivo. Bom, dentro dessa distribuição, dessa entrega, houve ali um arranhão entre a Secretaria de Saúde de João Pessoa, a Secretaria de Saúde do Estado. O secretário do município falou em atraso por parte do governo do estado, o governo ali amenizou, dizendo que não foi bem assim. Isso é normal. Tudo esclarecido e independente de qualquer coisa, isso só mostra o esforço de todos de querer fazer mais. Eu acho que esse incentivo de querer vacinar mais, de brigar por vacinar mais, é muito feliz, porque é isso que nós estamos precisando. Mas em momento algum houve qualquer estremecimento, muito menos
eu com o governador João Azevedo, nada disso. A gente está tratando dos nossos projetos futuro e a equipe está cuidando muito bem da vacinação. Você pode falar a mesma coisa em relação aos decretos? Houve em algum momento divergências em relação aos decretos do município e do estado? Em que nível isso gerou ali alguma dificuldade ou isso fica sempre no debate sanitário da saúde e da ciência? Exatamente, até porque o que precisa muitas pessoas compreender, Luiz, é que o Estado ele baixa um decreto de forma genérica para o Estado como um todo, conforme a bandeira. Só que existem particularidades na cidade, na prefeitura, tá certo? Então, é por isso que um libera praia, o outro não libera, na verdade. Um dá feriado, o outro não dá, no caso de prefeituras. Eu tirei o feriado de São João, mas os outros municípios mantiveram o feriado de São João. Eu tinha razão, por quê? Por causa do deslocamento de João Pessoa, que seria muito maior se aqui fosse feriado. Virava um feriadão, concentração lá, ou levava o vírus daqui para lá, ou levava e trazia o de lá para cá também. Então essas preocupações aí são muito da sensibilidade, muito da discussão e da compreensão. Agora, há diferença entre o Estado e o município, é tanto que isso ocorreu uma vez apenas. Né? E basicamente no item que foi de academia, que a gente tem uma compreensão que a academia é algo que contribui para o tratamento da saúde. Obviamente preservando os espaços, né? Preservando o distanciamento. Então isso aí é uma coisa que é tudo de aprendizado. Eu quero lhe fazer naturalmente perguntas de maior interesse público e de maior amplitude, mas não posso deixar de passar desapercebido um tema que é muito mais específico, mas para quem está nos acompanhando e a gente que tem ali a informação e o acompanhamento, existe hoje, para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, pela primeira vez talvez, existe hoje algum estranhamento muito direto entre o secretário de Saúde, Fábio Rocha, e o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, de posições contrárias, e esse estranhamento já é difícil de colocá-los numa mesma mesa, por exemplo, prefeito? Não, eles se reúnem praticamente, tem uma instituição, vamos dizer assim, que é o encontro dos secretários de saúde com o secretário do Estado, a chamada CIB, que toma várias decisões, inclusive em relação à vacina, e eles fazem essa reunião praticamente semanal quando se faz necessário. Ontem foi o aniversário do secretário Geraldo Medeiros, se cumprimentaram também em relação a isso. Hoje já conversei com o secretário Geraldo Medeiros e com o vice-prefeito Léo e com o secretário Fábio, no sentido da gente montar uma operação para fazer o chamamento à população para tomar a vacina da influenza, tá certo? A adesão não está tão boa ainda. A adesão não está tão boa, porque as pessoas estão mais concentradas na Covid. Então nós vamos fazer uma campanha conjunto, governo do Estado e prefeitura, vamos criar postos de vacinação móveis para ir para a feira, para ir para centro administrativo, onde tiver aglomeração de pessoas, para que a gente possa dar um volume maior, enquanto a gente tem intervalo em relação à Covid. Prefeito, com essa perspectiva de avanço da vacinação aqui em João Pessoa, o que é que você pode pensar em relação a esse novo normal, ao retorno de atividades, de eventos? Vamos falar aqui, vai dar para fazer festa de Réveillon, vai ter Natal, festival de verão em janeiro, folia de rua, ou antes mesmo, ainda no segundo semestre, na sua agenda de uma cidade imunizada, bem avançada. O que é que tem para se colocar em prática? Luiz, nós temos uma visão que a nossa tendência está de voltar cada vez mais para o normal. Aumentando o volume de vacina que estamos aguardando, nós, por exemplo, estamos pensando já no mês de agosto fazer uma corrida simbólica na cidade com as chamadas assessorias técnicas. Por quê? Porque lá vai ser fácil da gente fazer um protocolo para manter distanciamento, para o uso de máscara até a largada, depois da largada a pessoa tirar. Nós vamos ter um número mais reduzido, cada assessoria vai ter uma quantidade de atleta para levar. E, inclusive, firmamos uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, e essa corrida vai ser dentro do campus da Universidade Federal da Paraíba, inclusive num espaço verde, né, bastante humanizado com a natureza e tudo. Então, essa é a primeira... Já em agosto. Agosto, se não me engano, 8 de agosto. Também já temos programado e conseguimos fechar no nosso projeto maior de tornar João Pessoa a capital do esporte, tá?
Nós estamos programados para esse ano já. No final de setembro, nós teremos aqui a Copa de Bike Paralímpico, tá? Onde fechamos com o presidente da Federação Brasileira e possivelmente os nossos medalhistas olímpicos vão vir participar desse evento aqui em João Pessoa. No dia 10 de outubro está previsto uma corrida internacional, uma das mais famosas de bike, de speed, né? A bicicleta mais rápida, são 120 quilômetros. Vai ser feita em João Pessoa, chamada Grand Fund. Tá? É internacional. Internacional, só em termos de expressão internacional, só é diferente da de Paris, né? A volta de Paris, mas essa em Roma, por exemplo, é quem faz, são cidades. E no Brasil só tem em Brasília e vai ter agora em João Pessoa. No final de outubro também pretendemos fazer a nossa maratona de João Pessoa. Tá? Vamos ter uma corrida noturna em dezembro. Vamos ter passeios de bike durante todo o mês de dezembro, nas terça-feira, noturna. Tá? Então, estamos já praticamente fechados em inserir João Pessoa no circuito do SESC Senac de teatro. Né? E naturalmente, esses eventos, os organizadores percebem que a cidade, em função do avanço da imunização, ela é capaz de receber esses eventos. E para você ter ideia como isso está crescendo o esporte na cidade de João Pessoa, o italiano que veio para a gente discutir a questão da corrida, da Grand Fund, ele ficou 1 hora no Busto Tamandaré, contou 2.000 bicicletas. Você veja que o esporte é uma atividade hoje que a cidade se incorpora. E aí você me estimula a pergunta. Nós hoje temos um avanço no processo de ciclovias aqui em João Pessoa, e de fato é hoje um espaço bem utilizado. Tem projeto para ampliar? Há como se ampliar ainda a rede de ciclovias aqui na capital? O que é que tem na sua agenda para isso? Toda sexta-feira nós temos uma reunião com os secretários de infraestrutura, que envolvido em mobilidade urbana, quer seja o secretário de planejamento, feito lá na secretaria, o da mobilidade urbana, George, o Rubens Neto da infraestrutura, como projetista, a gente discutindo essa questão da mobilidade. Estamos discutindo, o DENIT também se fez presente, o secretário de Deusdete também se faz presente, dependendo do tema, para a gente estar discutindo a cidade como um todo. E na última reunião que eu tive a oportunidade de participar, com essa informação, né, do italiano, eu disse, olha, isso demonstra de uma forma clara de que nós devemos fazer um planejamento futuro para a ciclovia. Porque, na verdade, o conceito de ciclovia começou para o trabalhador. Tá certo? Mas hoje é uma prática de esporte. Aliás, eu acho que o trabalhador, não usa. Praticamente até por causa do clima, né? Do clima, ele tem uma moto, ou o transporte coletivo. Então hoje a ciclovia está mais voltada para o praticante do esporte. E aí nós queremos rediscutir. Eu pedi, a secretaria já está fazendo, por exemplo, a Fernando Luiz Henrique e a Avenida Gemílio Figueiredo no BES. Tá? Uma larga, com 3 pistas, calçadas que dá para fazer muito mais, fizeram a ciclovia na linha d'água da Fernando Luiz Henrique. Então, para que essa linha d'água na Fernando Luiz Henrique? Vamos fazer uma ciclovia de vergonha na Campos Sales, tá? Porque tem calçadas largas, tem espaço para se fazer. Na Rui Carneiro, fizeram uma ciclovia naquela entrada da Epitácio Pessoa, quando a pessoa ia entrar para pegar a BR, congestionamento era gigantesco. De 3 pistas reduziram a Rui Carneiro para 2 pistas, tá certo? Então, e lá embaixo, perto depois da Nego, quando você já vai chegando na praia, por exemplo, no Mercado Tambaú, mal cabe uma bicicleta. Você pensa em mexer nisso? Então a gente pensa, inclusive, pegar as normas técnicas de segurança, porque a segurança não é apenas para o ciclista, é também para você, motorista, que vai dirigindo e de repente atropela alguém sem ter culpa, a pessoa pende, você já bucha, bate no... Então isso são coisas que vamos fazer com responsabilidade, pedir a George, por exemplo, para conversar com o DR, que tem a PB 008 ali da Estação Ciência, para
Jacumã, Conde, então que a gente estude ali fazer uma pista também de ciclovia, o acesso da Ailton Souto Maior, tá certo? Dali do posto federal da Penha até, vamos dizer assim, o viaduto de Mangabeira, fazer ciclovias, então em espaços que caibam efetivamente com segurança e ciclovias. E eventos? Eventos com nós público. Acreditamos que os particulares nós aumentamos a quantidade, estipulando 120 pessoas para festas de aniversário, liberamos teatro, liberamos partes, né, com ocupação, cinema, circo. E eu acredito que cada vez mais nós vamos poder, desde que haja colaboração. Eu vou fazer um registro aqui. Um dos maiores problemas que nós tivemos nos decretos foi a questão de bares e restaurantes, principalmente bares, que desobedecia. Quando a coisa foi fechando e a gente mostrando que a culpa era de alguns errados dos bares, não eram todos que faziam, eles mesmo, vamos dizer assim, um grupo grande, criou um grupo de fiscalização. Para se defender. Para se defender, para mostrar. E todo dia, no horário que era previsto no decreto anterior, eles, na hora que estavam fechando, eles batiam uma foto e mandavam para a vigilância sanitária. Tá certo? Numa demonstração de responsabilidade. O que nós precisamos é exatamente esse comportamento de responsabilidade, né, da população, para que a gente possa ir liberando cada vez mais. Agora, prefeito, apesar disso, dentro dessa história, o candidato que o senhor ganhou nas eleições de 2020, o apresentador Nilvan Ferreira, vive nas redes sociais lhe chamando de ditador, que é difícil trabalhar em João Pessoa, porque você tem mandado fechar tudo. Como é que você encara isso? Ali, a prática, né? Às vezes a pessoa se vicia em mentir, né? Tá certo? Então, ele se viciou, achou bom na campanha, a mentira ajudou ele a chegar no segundo turno, e ele deve estar pensando que continua em campanha, porque contra fatos não há argumento. Tá certo? Todo mundo sabe que eu sempre fui uma pessoa que procurei deixar a melhor condição possível, tá certo? Com responsabilidade. É tanto que nós avançamos no que avançamos em termos de, abaixo de Deus, segurar, né? Montamos a estrutura. Você tem ideia, nós estamos com 40% do índice de ocupação, e parte essa ocupação em UTI não é de João Pessoa. Mas não é por isso que eu fechei as outras que estão sobrando. Que vai, Deus o livre, haja uma retomada, para fazer novamente é complicado. Então, nós vamos começar agora a transferir parte desses equipamentos de UTI para iniciar aquele projeto que a gente queria fazer em fevereiro, que era a volta das cirurgias eletivas. E vamos fazer agora. Como estamos fazendo, por exemplo, eu acredito que, se não foi publicado, deve ser publicado amanhã, a logística da entrega do medicamento em casa. Vão ser cerca de 60 mil pessoas. Tem gente recebendo remédio em casa hoje, João Pessoa? Ainda não? Não. Mas a logística que a gente está licitando, porque eu tenho que cumprir a legislação, tá certo? Vamos fazer isso agora para entregar em casa a 60 mil pessoas. Então vamos lá, a informação é que amanhã, terça-feira, o senhor publica a logística, a dinâmica. A concorrência da logística. Para ver qual é a empresa que vai ficar responsável por essa distribuição. Porque a empresa vai ter que separar o medicamento conforme a receita com farmacêuticos e fazer a entrega na casa dos cidadãos. Serão 60 mil pessoas que vão receber medicamento em casa. Num total de 90 mil medicamentos, porque tem pessoas que tomam para diabético e ou hipertenso. E consegue fazer isso ainda em 2021, prefeito? Se Deus quiser, se ninguém atrapalhar na licitação, não houver recurso, a gente faz isso a partir de agosto ou setembro no máximo. E você compra um compromisso de entregar remédio em casa. Da mesma forma que nós já estamos fazendo uma busca ativa para fazer a mamografia preventiva, tá certo? Das mulheres com mais de 40 anos. Também está em processo de chamamento para clínicas de imagem que possam vir prestar o serviço para isso. Então, nós pretendemos cumprir aquele compromisso de fazer não só o Outubro Rosa em João Pessoa, mas todo mês, no mês do aniversário da mulher. Prefeito, eu recebo muita gente perguntando sobre o retorno, sobretudo com o processo de vacinação, o retorno das creches
dos pais e mães que deixavam seus filhos nas creches no município, naturalmente pela pandemia, foram suspensas. Quando é que retorna isso? Nós estamos previstos retornar no final desse mês, né? Vamos começar... Isso é outra boa notícia. Isso, no final desse mês, e o mês de agosto será exatamente a retomada dos demais, inicialmente os maiores em forma híbrida, tá certo? Mas vamos concluir todo esse trabalho. Com um detalhe, nesse prazo também nós firmamos, por exemplo, com a Google Sala de Aula, que é uma plataforma educacional que, para você ter ideia, Luiz, é utilizado por 92% das escolas particulares de João Pessoa. A mesma plataforma tecnológica de educação vai ser usada no município. A licitação de 40 mil tablets também está na rua, tá certo? Como estão dos computadores dos professores. Estamos licitando a questão da internet para fornecer aos alunos que não têm. Então, são etapas que nós estamos cumprindo nesse período de dificuldade, mas cumprindo não só o planejamento, como a questão legal. Tá. Eu ia lhe perguntar exatamente, você já tem antecipado aí alguns itens, mas eu ia lhe perguntar, para quem tiver a tentação de dizer assim, olha, eu não acompanhei muito as informações nesse primeiro semestre, além do processo de vacinação, a gestão de Cícero não fez nada em João Pessoa. O que você diz a essa pessoa? Eu digo isso, que nós fizemos o planejamento da área de educação e já com ações. Na área de saúde está em processo de licitação os tablets para os agentes de saúde, os computadores para os PSF. Fizemos o levantamento de todas as unidades básicas de saúde, o que eles precisam ser feito, o conserto do teto, o equipamento que estava quebrado, o que estavam faltando, o que não estava funcionando. Tudo isso é fruto de levantamentos que nós fizemos que começam a acontecer. Já tem uma empresa para dar manutenção nos PSF, estamos começando a visitar os PSF. Na educação, tinha 32 obras paradas, que as construtoras tinham parado desde o ano passado. E isso não é você chegar e dizer assim, rasga o contrato e... Não. A gente teve que cancelar o contrato, penalizar as construtoras por não cumprir o contrato, né? Tivemos que fazer todo um levantamento de como cada escola se encontrava. Dividimos isso em 6 lotes, já tem 4 em processo final de licitação. Acho que na próxima semana estamos dando ordem de serviço dessas escolas, das 42 escolas. Está dentro do pacote anunciado. De R$1 bilhão. Nós já foi aprovado com mensagem para a Câmara, empréstimo de R$100 milhões da Caixa Econômica. Estamos para contratar, para ajudar a construir, a pavimentar as 500 ruas da cidade de João Pessoa. Então, todos esses projetos, fizemos o projeto da ligação das 3 ruas para a cidade universitária que o governo do estado vai fazer, né? Fizemos outros projetos ali da Hilton Souto Maior, da rua da frente do centro administrativo até o IP. Então, tudo isso são projetos que precisam elaborar o projeto, precisa fazer com que se consiga o recurso, né? Faça a licitação. Então, a prefeitura, pelo contrário, andou bem, Luiz. Porque o BID, para você ter ideia, semana passada eu dei ordem de serviço de mais de 40 milhões, que estão fora do bilhão. Tá? Todo o projeto do BID está fora de R$1 bilhão. Então, nós demos ordem de serviço em torno de R$40 milhões, já ordem de serviço dentro do programa do BID. Depois de ter negociado com o BID, voltar a acreditar que João Pessoa tinha chance de fazer, continuar com o empréstimo. Tivemos reunião com o Ministério da Fazenda para dizer que agora o prefeito estava empenhado, trabalhando, lutando e que interessava a cidade de João Pessoa. Tá? Então, são avanços que estamos fazendo o plano diretor da cidade, a revisão. Dei ordem de serviço para o levantamento aerofotográfico com a melhor tecnologia que existe hoje no mundo. Pra você ter ideia, nós vamos levantar a altura das árvores que temos em João Pessoa. Tá? Você vê o detalhe que nós vamos entrar nessa base de informação que vamos precisar. Estamos em todo o processo de licitação de 2 data centers que serão instalados, da empresa que vai fazer todo o centro administrativo interligado aos outros prédios com fibra ótica. Estamos fazendo contatos para fazer a troca das 60 mil lâmpadas de LED, um chamamento empresarial.
Estamos discutindo uma usina de geração de energia solar para ser usado tanto na iluminação pública como nos prédios da prefeitura. Quer dizer, tudo isso nós cuidamos e simplesmente não divulgamos, porque cada um vai acontecendo conforme a gente vai fazendo. Dentro do pacotão do anúncio das obras, me chamou a atenção, algumas obras chamaram a atenção, são muitas anunciadas, mas o viaduto da BR-101 ali no bairro das Indústrias, em parceria com o governo do estado. E a construção de duas UPAs também em João Pessoa. São as maiores obras do ponto de vista de demora, do ponto de vista da engenharia? O viaduto um pouco mais, o governador está sendo muito parceiro, entre outras coisas, na questão da mobilidade, porque, para você ter ideia, a gente discutiu projetos. Ele vai fazer a ligação também do altiplano com o hospital universitário, vai fazer o viaduto das 3 ruas, né, vamos fazer juntos, vai fazer do viaduto da BR-101 saindo do bairro das Indústrias, vai fazer a ligação do bairro das Indústrias com a cidade de Bahia, com a cidade de Santa Rita, né, isso o governo do estado. Nós estamos já com um projeto, o pré-projeto discutido para a solução definitiva daquele acesso ao altiplano Cabo Branco. Ô prefeito, a política pode prejudicar tudo isso aí? A política pode danificar isso aí? Pode comprometer isso aí? Eu acho que não, porque primeiro nós temos isso como prioridade. Foi para isso que eu fui eleito, cuidar da cidade de João Pessoa. E é essa a nossa disposição e que tem procurado fazer. Vamos discutir a questão da CAGEPA para universalizar o esgotamento sanitário de João Pessoa, em vez de 2033, como a lei prevê. Eu quero conversar com o governador para a gente ir no máximo 2026. Então, outros investimentos que precisam ser feitos. Então, eu acho que isso é que é fundamental nessa parceria e não é projeto de Cícero, não é projeto de João, é projeto para a cidade de João Pessoa que todos têm que ter a responsabilidade. 2022 eu pergunto daqui a pouquinho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. É o próximo ano. Está perto, inclusive. Primeiro semestre você avaliou, você tomou posse e fez logo uma reunião, me corrija, no final de semana com os secretários. Primeiro dia. No primeiro dia, e disse lá que queria algo de um ritmo fora do comum e que ia cobrar esse ritmo. Tem algum secretário, algum gestor que está chegando, fechando esse primeiro semestre, se eu está olhando que não está acompanhando, ou seja, já é o momento, já está próximo do momento de você olhar para e fazer uma mini reforma ou uma reforma na gestão, prefeito? Não, nós não pretendemos fazer essa reforma agora, até porque... Está todo mundo aprovado, é isso? Eu tenho uma compreensão que o momento não é de exigir, de cobrar, como se você tivesse em circunstâncias normais. Né? Essa aqui é a realidade, né? Equipes trabalhando em parte por causa da pandemia, né, dificuldades às vezes relacionar com outros órgãos, né, com Brasília praticamente não aconteceu nada nesse semestre de Brasília em termos de liberação de recursos, né, então a gente compreende. Agora, passado esse ponto, efetivamente eu tenho me voltado mais à gestão e o acompanhamento e a cobrança de cada secretaria. Porque já que a saúde entrou, vamos dizer assim, já nos eixos, vamos dizer, e estamos caminhando para a normalidade e para os avanços que nós pretendemos, estamos fazendo junto com a educação, a infraestrutura. Hoje mesmo demos ordem de serviço de 13 ruas, amanhã vamos dar de mais 3. Quer dizer, então toda semana nós vamos ter agora aí, sei quanto tempo, dando ordem de serviço de pavimentação de ruas, inaugurando. Então eu acho que os secretários eles têm se esforçado e que agora aí nós vamos estar juntos cada vez mais para fazer melhor. Tá, você descreveu aí a sua relação com o governo do estado, mas falou uma frase aí que me chamou a atenção: até agora não aconteceu nada de Brasília. Como é que está a relação com o governo federal e que avaliação o senhor faz como prefeito Cícero, prefeito da capital de João Pessoa? Já ouvi outros prefeitos falando sobre o tema. Na relação do presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, qual a avaliação que você faz em relação à cidade de João Pessoa? Olha, eu tenho tido, vamos dizer assim, um relacionamento muito bom com o governo federal dentro das limitações que estão impostas ao governo federal. O que é que eu digo limitações? Dentro de 8 dias eu recebi 3 ministros do governo Bolsonaro. Rogério Marinho, João e o nosso Marcelo. Tá certo? Então, quer dizer, foram 3 ministros
João Roma e Marcelo, que vieram em 8 dias aqui com a gente, discutindo as ações dentro das limitações. O que eu falo em termos de governo federal é a questão orçamentária, que esse ano ainda não começaram a liberar os recursos, tá certo? Por uma questão de não terem votado o orçamento o ano passado, vieram votar esse ano. Então esse é um processo burocrático, é tanto que amanhã eu estou indo para Brasília para tentar. Porque não dá para viver só de conversa também, tem que chegar o recurso financeiro, né? Isso. Mas você adota uma postura um tanto quanto mais cautelosa em relação à leitura política, enfim, de prefeitos ou gestores ou base que fazem um confronto com o presidente Jair Bolsonaro mais diretamente, mais duramente. Você prefere não entrar nessa bola dividida agora. É um sinal da sua postura para 2022 também? Obviamente que quando chegar 2022, eu, como homem partidário, vou acompanhar a posição do meu partido. Mas eu acho que esse momento agora não é necessariamente estar se discutindo eleição de governador ou de presidente da República. Nós não estamos numa situação tranquila no Brasil para se dar o luxo de antecipar uma eleição mais de um ano. Tá? Isso não é do interesse, pode ser até do interesse de alguns políticos, mas não é do interesse da população. Então eu tenho que estar sintonizado com a população, que está querendo que eu que tenho um projeto, tenha um recurso garantido em Brasília que não chegar para reformar os mercados de João Pessoa, tem um recurso garantido em Brasília para fazer investimento no turismo aqui em pavimentação de ruas, tem um recurso para o Ministério da Saúde, tem um recurso da educação que vai vir para cá. Então eu estou preocupado em trazer esse dinheiro para cá, agora, porque está precisando. E será bom para a cidade de João Pessoa. Prefeito, experiência é aquilo que você, inclusive, colocou na campanha de 2022 para poder, enfim, fazer a defesa da sua eleição. E, naturalmente, nesse primeiro semestre, passou ali por alguns momentos na gestão municipal. Eu quero destacar 3 deles e lhe perguntar qual deles lhe incomodou mais ou você não passa, já tem aí a experiência de confrontá-los. Primeiro, a questão do lixo. Aquele problema com as empresas do lixo e o que aconteceu em algum momento ali na cidade. Segundo, o momento de falta de vacinas, de doses de vacinas, houve ali aquela grita. E terceiro, a confusão com pequenos construtores em função de uma alteração ali na legislação das construções. Desses 3 temas aí, qual que você acha que... como é que você passou por todos eles? Eu acho que não há nada melhor do que, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer assunto, você ter a consciência que está fazendo o melhor. Então você ter a certeza de que suas atitudes estão sendo com responsabilidade e com compromisso do objetivo maior, que é o interesse da nossa cidade. Cabe para os 3 temas isso aí? Os 3 temas, eu relato cada um deles. Se você vai para o lixo, o que é que ocorre? O lixo foi uma licitação feita na gestão passada, onde a própria gestão, quando foi em dezembro, depois de ter pago a fatura de dezembro, que era para ter sido pago em janeiro para fevereiro, tá certo? Disse que havia irregularidade por parte das empresas. Está lá no processo. Irregularidade. Quer dizer, mais de um ano que as empresas prestavam, receberam fatura, antecipação de fatura, tá certo? E depois assinaram dizendo isso. Caberia o que a mim como gestor? Apurar o que a gestão anterior disse, não era conivente. E assim nós procedemos. É tanto, tá certo, que tivemos, graças a Deus, a capacidade de responder, porque as empresas que pararam inicialmente, elas pararam no domingo, tá certo? Quando na segunda tem o maior volume de lixo. Nós tivemos então que nos desdobrar. Teve uma das empresas que compreendeu o problema e nos cedeu os equipamentos dela, tá certo? E aí a gente, junto com os que a gente tinha na Elu, a gente regularizou. É tanto que com 15 dias depois estava devidamente regularizado, tá certo? Economizando o que antes era pago e cobrando o que as empresas não tinham entregue. Então, essa questão do lixo, para mim, é uma coisa muito clara de que foi uma demonstração de uma gestão criteriosa, responsável e compromissada com os seus objetivos e seus deveres. É tanto que ganhamos todas as ações
que foram movidas pelas empresas, nós ganhamos em todas as esferas. Então, e o lixo está sendo colhido normalmente. Exatamente. Então, isso demonstra que nós agimos de forma coerente e responsável. Outro item que você fez referência foi a referência dos construtores ou das doses. Que ali você tem que ter a compreensão, Luiz, que foi um movimento político estimulado por parte, né, vamos dizer assim, de pessoas que preferem pegar o circo. É tanto que não tinham me pedido audiência. Como é que você não pede audiência a um gestor e já entra com um ato daquele? Tá certo? Nós pedimos a pauta, eles não tinham pauta para conversar com o gestor. Não tinham pauta. Eles não sabiam para quê e por que estavam lá. Alguns sabiam, o outro não. É tanto que hoje João Pessoa já reduziu o prazo de alvará, o prazo de habites, para números próximos do que nós desejamos. Demora 5 dias, 10 dias no máximo, antes era 90, tá certo? Agora está esse nível e nós queremos 24 horas já, com a tecnologia, com a informação que nós estamos fazendo. Mas aquela alteraçãozinha era o quê exatamente na legislação, para a gente conseguir entender? Não, na verdade foi um estacionamento? Foi um decreto onde adaptou algumas exigências. Por exemplo, você tinha um terreno de 12 metros de frente, ou de 10 metros de frente, e você permitia construir 4 apartamentos, dando os 10 metros para 4 carros. Onde é que a pessoa ia passar? Onde é que um cadeirante ia passar, se os 4 carros tivessem estacionado? E outra coisa, tem locais ali por parte do Valentina, Mangabeira, estava se tornando o quê? Todas as ruas não iam ter mais estacionamento, porque tudo era frente de garagem. Isso é inconcebível, tá certo? Então é tanto que com o diálogo nós mostramos e eles compreenderam que a gente estava certo. Você tem que, no mínimo, deixar um acesso para pedestre para entrar num prédio desse, tá certo? Então, isso aí foi devidamente, mais uma vez, com equilíbrio, com responsabilidade, com a certeza que estavam agindo certo, as coisas foram contornadas. O terceiro foi... Aquele atraso das doses e que as doses... Sim, das doses não coube a gente. Tá? Ali, por exemplo, aquele episódio que teve no Espaço Cultural foi fruto, e depois alguns celulares registraram, que parte daquela população que estava lá para entrar era que estava se inscrevendo num cadastro do governo do estado para receber Bolsa Alimentação. De 4 horas, ninguém vai tomar vacina de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Houve um mal entendido em relação àquilo, tá certo? E nós tínhamos uma programação de vacinar uma quantidade de pessoas. É tanto que o governo do estado e a gente fez o chamamento para a pessoa ir tomar a segunda dose. Ali não era vacina, era a segunda dose. Né? Então, aí foi contornado e a eficiência está provada aí. Você receber... O prefeitura fez um corujão dias depois. Sim, 24 horas, nós avançamos todos os números. Você falou em acesso, quando estava tratando da história dos pequenos construtores. Queria perguntar sobre o Largo do Tambaú, a pergunta sempre recorrente. Esse acesso ótimo. Vai ser aberto ou não? Efetivamente, o prefeito Cícero Lucena vai falar sobre o tema. Eu acho muito bom, porque você me faz eu falar sobre um tema pedindo a reflexão sobre todos os temas. O que é que ocorre? É interessante, de repente, você vê aproveitadores políticos, né? Tá certo? Que não sabe nem aonde cantou o galo, mas já sai, né, falando. E ocorre o seguinte, aquele projeto foi concebido pela gestão passada, onde havia previsão de passar os carros. Tá? Primeiro ponto. Então, desautoriza já alguém fazer comentário. Tá certo? Segundo ponto, não acabamos com o largo. O que é que vai acontecer nessa imagem que você está vendo? Primeiro, nós vamos equalizar as ruas laterais que estava previsto no projeto original. Ou seja, alargar as pistas para que o fluxo do carro vá para Tambaú, por exemplo, entre ali na padaria Bonfim, com 2, 3 pistas rolantes, tá certo? Para pegar a Tamandaré mais rápido, com maior volume. Da mesma forma, para o lado do Cabo Branco também passar a rua, em vez de 2 faixas, ter 3 agora. A Antônio Lira também ter 3, para você ampliar o fluxo de carro para liberar aquela área da frente. Ela só vai ser liberada entre 8 horas da manhã às 4 da tarde, até o sábado. Até o sábado.
Nós não vamos quebrar a pista, nós não vamos quebrar o que foi gasto. Ali no local de onde vai passar dois carros, um para entrar para a direita, para o Cabo Branco, e outro à esquerda para Tambaú, vão ser colocados uns pinos, tá certo? Que eles baixam na hora que tiver esse tráfego. E eles sobem automaticamente na hora que for programado para que o carro não passe mais. Aí não mexe mais na estrutura mais ali. Mais nada. Mas aí muita gente gosta de aproveitar e emitir opinião sem conhecer das coisas. Então, será definido esses horários para abertura e... Até sábado, às 4 horas da tarde, quem frequenta lá no domingo, quem frequenta durante a semana à noite, vai estar tudo normal. E isso começa efetivamente quando? Eu acredito que já na próxima semana essa infra vai começar pela equalização das ruas, que vai nos ajudar primeiro na liberação desses fluxos dos E carros. após isso... E após isso, enquanto se faz a encomenda dos pinos para fazer... Mas então, é algo para agosto, é algo para... possivelmente 60 dias no máximo. Tá. Pelo menos a abertura, as avenidas já vai ser iniciadas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, prefeito, para que o senhor possa, peço até que você possa olhar para essa câmera aqui e responda, porque ela vai ficar naturalmente gravada, porque não é uma pergunta para hoje, é uma pergunta para anos na frente. Você tem vontade de voltar a governar a Paraíba, ser governador desse estado, desta feita, passando pela disputa e sendo eleito efetivamente para esse cargo? Desculpe a minha sinceridade, eu não tenho mais autoridade de dizer isso. Há um ano e pouco atrás eu dizia que não era candidato a prefeito, tá certo? E hoje eu sou o prefeito de João Pessoa. Então eu não adianta eu dizer, tá certo, que não vão... deixa o tempo vai se encarregar disso. Uma coisa eu tenho certeza, nesse ano, tá certo? E o próximo ano eu quero cumprir o meu mandato de prefeito. Tá aí. Cícero Lucena aqui no Frente a Frente. Vamos para o intervalo tomar uma aguinha depois dessa resposta aí, que a gente fala um pouco mais sobre política quando voltar aqui. Um minutinho a gente está de volta aqui no Frente a Frente com Cícero Lucena. Diária